pagar mesmo. Tá ali. Eita, Bom dia, sejamos bem-vindos, ou sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que Ele está concedendo para nós. Isso é a vontade de Deus, e ver como que Deus... Eu tenho um costume de falar assim, às vezes, a pessoa fala, olha como que Deus é bom, e eu falei, se Deus não fizesse isso, não, Ele era bom, é bom. Aquela pessoa já acrescenta mais, eu entendo que a pessoa está falando, a gente entende, né? Mas Deus é bom, Deus, se a gente fica doente, acontece qualquer coisa, Deus continua sendo misericordioso, bom demais. Ele é digno de tudo o nosso louvor. E, Carlitos, você vai querer, vocês acordam à noite ou acorda de manhã? Você quer à noite, você prega à noite, ou dos dois também? Para mim, tanto faz, vocês sabem. Faz trabalhar à noite, eu gosto, vocês sabem. à noite daqui a pouco. Então vai deixar à noite, então. Bom, e vamos orar. Então você ora, por favor, deixa a voz assim, ore, por favor. Vamos iniciar o culto. Grandioso Deus, nós agradecemos aqui por esse momento, estar aqui, Pai, por acordar e ver esse dia tão maravilhoso, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz para nós. Nós agradecemos aqui por estar aqui na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra, ouvir os teus conselhos, para que nós possamos estar sabendo mais o que agrada a Ti e o que desagrada. Tem que saber aquilo que não agrada a Ti, para que nós possamos ficar em paz com o Senhor. Que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é o criador de tudo, o Senhor é misericordioso. Então nós temos que reconhecer tudo isso. Ainda que o Senhor não atendesse os nossos pedidos, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o que nos dá a graça e o amor que nós recebemos, Senhor. Ainda que o Senhor não atendesse os nossos pedidos, devemos reconhecer que nós não merecemos nada de Ti. É tudo pela Tua misericórdia e Tua graça. Obrigado, Pai, que o Senhor prepara o coração nosso para ouvir a Tua palavra, para aprender mais a Tua palavra. Usa o pastor na direção desse trabalho, que o Senhor possa estar dando sabedoria, mais conhecimento, que ele possa ser usado para ajudar outros, que possam entender a Tua vontade também. Nós te agradecemos por tudo. Venha mais irmão para ouvir a palavra. Que esteja visitando, assim for da tua vontade. A vontade do Senhor é que aqui tivesse lotado, mas a vontade do ser humano não está presente. Muitas vezes não está presente. Então, ninguém vem obrigado, mas o Senhor toca no coração dessa pessoa. Por Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, assim, o estudo do Evangelho de Marcos 13, nós vamos até o versículo, parece que é o versículo 31, ele passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então vamos continuar daí, estudando e vendo outras passagens também que conferem com essas passagens. Mirante, vamos louvar o Senhor. Três meia. Não, se eu vou falar então, posso cantar, então vai ficar ouvindo para ouvir todo. Tem. Tá bom. Nem falar. Três meia. Firmeza.
cruzeiro. Ó, Tá lá. 200 mensagem real. Estamos lendo aqui hoje. Foi isso que eu pedi. Ia pedir? Não deu certo, eu fui ele que tá lá. Aberto. Está marcado. Raciocínio. De música está marcado aqui. Movimentado. Isso. Ele levanta a mão. Tem empatado. Trazendo a música dele. Indo para o céu. Estou confundendo com ele aqui. Canta aí, mano. Não é só cantar, não está dela. A música não está com jeito que nesse tempo. Sempre certo, A não. música está diferente. Começa com. Cadê ele? 207? Ah, deu o canal do povo. São flores. Não entendendo ele não. E nesse caso ele falou, não está escrito assim, tem outro para aprender errado. A música não está É diferente. 207, Daniel. Porque tem outro. Quanto? 207. 207 mesmo, a sofrura seu aqui, mas não está do jeito que nós estamos. Aí não tem que treinar, porque está diferente. Completamente a letra dele. O seu não sei que nada diferente. Vamos cantar agora. Eu não vou conseguir. Se eu cantei esse, já cantei. Você não conhece, foi a música aqui, ó. Ó, o cantor já está cantando, entendeu? Assim, ó. Mas não está escrito assim. Aí você fala, olha, não está escrito assim. Está escrito assim. Só for no olho esquecer disso. Vai ser bom. Aí, vamos cantar. O irmão agora. Não
atenção. Filho velho desse, Nunca prestei atenção, nunca fui ver. Os irmãos que me compartilham, a cada um, com as necessidades de cada um. Ele falou que você poderia estar aqui com nós, então, que o senhor nesse momento fala com certeza de cada um. Já que cada família representada e passou na direção do trabalho, tudo isso supera os nossos pecados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. não tinha dor, né? Onde tem embaixo lá? Manda pai. Do meio. Isso aí. Aqui? Não, aí é o verão. Esse mesmo? Direito. E o outro é o de baixo, é o topinho de baixo. E esse? Não, o botãozinho de baixo. Você ganhou, Antônio? Tá bom agora. Você também. Não sei se você sabe o que é isso. Então abra vossas Bíblias, o Evangelho de Marcos. Você sabe que tem para pregar? Esse aqui os outros julgam. E se fosse pegar isso aqui que não deu tocar para ver se é verdade, vai criticar. Isso é a cabeça. Tem qualquer coisa errada no meio, não é ruim. Não deve. O pastor Israel tudo escolhe os vídeos, ele não corre esse risco. Ele já vai marcado, por exemplo. O pastor Richard não estava, já mais esperava. E aí a pessoa fica triste às vezes porque não atende, mas não é fácil. Eu vou ler o versículo 31, aí depois vocês leiam 32 e 33. Marcos, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 31. Aí vocês leiam os outros versículos. Leiam Antônio, versículo, eu vou ler. Versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nossa família. 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, e se é tarde, se é tarde, se é a meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Não pode, agora o último. Eu já li, já. Não? Você Leu? leu no lugar dele? Primeiro que eu mandei ele ler. Você leu no lugar dele? Nós vamos ler o livro 31, depois continua, o irmão Antônio, depois continua. Você falou a mesma língua. Então leia, então, irmão Antônio. 37, então. E as coisas que os digo aos todos vigiai. Vigiai. É só vocês não preocuparem agora de mim, se eu falar qualquer coisinha, ó, fica quieto, respeito. Não engorde, para não deixar a gente querer Você insistir. pode ainda perder a cabeça. Tá É muita coisa, é difícil agora, toca, treina o livro, Isso aí. prega, não é fácil não, irmãos, de jeito nenhum. Isso aí eu gostaria que tivesse um tecladista que cantasse para ficar só na hora certa, mas fazer o quê? Faço com prazer, mas precisa reconhecer também.
Olha o versículo 31. Ela passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão lhe passar. Isso é a palavra de Jesus. A palavra dele vai ser eterna. E essa terra passa um dia, e esse céu também. E sabendo que vai ter a nova terra e os novos céus. Mas as palavras dele não vão lhe passar. Então, aí no versículo 32, antes, ele dá uma exortação à vigilância. Então ele fala para nós vigiarmos. Vigiarmos quando nós estamos vivos aqui, vigiarmos. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vocês notem bem, ele falou, por isso que mandou vigiar. Ele fala naquele dia, essa hora ninguém sabe. Quando ele falou nem o Filho, nem os anjos que estão no céu sabem, nem o Filho, quando estava aqui na terra, que Jesus diz o poder divino dele não é Deus, mas nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai que sabe toda a hora certa. Hoje sabe. Aí no 33 ele falou assim: olhai, vigiai. Não, olhai, vigiai e orai. Então, três coisas que ele diz aqui. Você olha primeiro, olha os olhos da fé. E os olhos físicos também, pelas coisas que estão acontecendo, por esse mundo que estamos vendo. Muitas coisas diferentes acontecendo com a humanidade. O povo ficando mais incrédulo. Os próprios os cristãos se afastando daquele amor, perdendo o amor que tinha em Deus, da palavra de Deus, na igreja. Então, relaxando, vai chegar num ponto que chega um ponto de não sei como. Ele fala depois, e orai, ora. Porque não sabeis quando será o tempo. Não sabemos quanto tempo. Por isso ele fala. Então a ideia aqui desses versículos é manter-se em oração, sabe? Manter. Não é hora aqui, depois não ora mais, vai orar no próximo culto. Esquecer. Manter-se em oração. O que mais? Manter em oração e vigilância, estando preparado. Preparado quer dizer na vida espiritual. E se nós, nosso espírito, estamos preparados, vamos preparar a carne também. A carne tem que estar preparada. Quando a carne é morrer, a carne é carne, não. Fisicamente deve estar preparado também, para que o dia vai chegar da morte, para amadurecer. Se vai amadurecendo, porque virá colheita. Nós somos ovelhas de Cristo. A ovelha deve dar criar. Não é o pastor do Carmo falar que ele dá cria às ovelhas, não é o pastor que cuida. Porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo em si mesmo, irmãos, não é importante o tempo em si mesmo, mas a vigilância que é importante. Vigiar que não sabe o tempo. Você vai deixar para vigiar quando está vendo lá em cima? Você tem que vigiar antes, vigiando em oração, aqui o caso. Você vai vigiar, fechar as portas da casa do ladrão entre roupa? Certo? Não, tem que prevenir antes, depois. Sempre em vigilância. Agora, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, no capítulo 5, 8 e 9, Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo é um adversário derrotado.
Derrotado em Cristo. Quando aceitamos a Cristo, nós derrotamos o diabo. Ele não tem poder sobre a nossa alma, tirar a nossa salvação, mas o poder que ele tem, ele está debaixo da permissão de Deus. Deus é acima. Ele pode prejudicar o cristão, atentar, a tentação vem, e o cristão, se não vigiar, ele pode cair. O diabo pode derrubar ele. O tombo é feio. Aí está dando vitória para ele. Agora, então o diabo, ele está derrotado, mas ainda ele opera no mundo. Ele está trabalhando, ele opera no mundo, buscando fazer com o povo, o cristão em si, ou a igreja, se desvia do caminho certo, do caminho santo. É isso que ele quer. Ele trabalha para Deus. E Deus, se Deus permitir, ele faz. Se nós pensar que nós vamos pisar nele, ter poder com ele, não. Ele é espírito, nós não vemos. Quando nós menos pensando, fala, o diabo me tentou. Você caiu na cilada dele. Você ficou com raiva, mas a ira não é de Deus. Pode saber, é ele. Ele fez algo, ele usa as pessoas. Assim como que Deus usa as pessoas, os outros, para nos socorrer. Para Deus trabalha, não só com uma pessoa só. Ele trabalha com vários para realizar a obra dele. Deus faz para nós um quebra-cabeça, né? Juntando peça aqui, uma peça lá, outra está longe, está perto de fazer. E o diabo não é para Deus, não é para ele para nos derrubar. Ele também pode usar outro. Às vezes o outro nem está sabendo. Para destruir. Nós, fazer que você vê o pessoal na miséria, ver muitas pessoas nas drogas, o diabo. A sobriedade e a vigilância são, portanto, resposta de fé. E a realidade espiritual é essa, é a resposta da nossa fé. Sobre aqui implica ter uma mente clara. Se nós nos vigiamos, se nós oramos, vai ter a mente mais clara. Quanto mais nós estamos perto de Deus, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós ouvimos, nós estamos mais próximos de Deus. Aí vai ter um discernimento claro, livre de ir da embriaguez espiritual, dormindo espiritual, soneca espiritual, ou distração mundana. O cristão ele distrai as coisas do mundo mundano. Se ele distrair, se entregar, ficar distraído, desprevenido, divertindo com as coisas do mundo, pode saber que ele distanciou aquela hora de Deus. Isso é comum acontecer na vida dos crentes, acontecer comigo, não tem ninguém que está livre disso. Tem pastor que fica com uma mente nublada. Quando o dia está nublado, é gostoso para a gente. Mas dia nublado já é mais, fica um pouco mais puro. Nós não podemos ficar com a mente nublada. O nosso discernimento tem que estar bem claro. Então, novamente, ele fala: vigiai. Vigiar é um chamado a prestar mais atenção, ficar mais atento, constante, não é só uma vez. E que mais? E pronto, aquela prontidão para servir, prontidão para trabalhar na vida espiritual, viver, mantendo-se alerta, sempre com o alerta ligado, que nem um carro, contra os ataques do inimigo.
Como cristãos são chamados a viver um discernimento espiritual. Como diz Pedro, examinar seus pensamentos e ações. A gente, antes de nós ações de fazer algo, ações que você faz algo, você está em movimento, você está em trabalho, você está fazendo. Mas antes disso, a gente pensou para fazer aquilo. Então, examine o pensamento antes de fazer. Examine o pensamento antes de falar. Para depois, aí, às vezes, examinando bem, aí você não vai praticar mais aquilo que ia fazer. E permanecer firme na verdade. A verdade que é a palavra de Deus. Confiando na sua força, na força de Deus, não na nossa, para resistir às tentações e às pressões do mundo. É vir uma pressão danada, cada um mais do que o outro. Tem os irmãos que trabalham com uma atividade física de trabalho, tem que orar, mas prestar atenção que há uma pressão no mundo que está uma companheirada assim, que não são irmãos na fé, não têm a mesma fé, não têm o mesmo propósito, pensamento. É difícil, porque eu sei que eu passei por isso bastante quando eu trabalhava, e sabendo que o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, cuida do seu rebanho, ele vai aperfeiçoar na vida. Até que ele não leva um dia. Aí no 9, o qual resistir firme na fé, é para resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Após ser alertar a luz sobre, você tem aquela clareza, está enxergando bem na visão espiritual, vem aquelas ameaças que vem atingindo a nossa vida, querer a nossa vida espiritual, enfraquecer na vida espiritual, desanimar na vida espiritual. E não, o que nós devemos fazer é permanecendo firme na fé. Sabendo que os outros cristãos, os irmãos, os cristãos, ele fala que sabemos que as mesmas aflições estão dentro do vosso irmão no mundo. Ao redor nosso, no mundo. Então, os irmãos, também os irmãos enfrentam semelhantemente como eles e nós às vezes sentimos. Tem gente mais ainda. Não é só nós, todos os outros irmãos do mundo cristão. Por isso nós devemos olhar para todos os cristãos, todos que nós não vamos. A maioria, né, não vamos ter o privilégio de conhecer essa vida, conhecer muito poucos irmãos. Mas vamos ter o privilégio, vamos conhecer lá na glória, irmãos. Aí nós vamos ficar firmes na fé. Que nós devemos ter aqui, olhando para os irmãos passados, lembra em Hebreus, capítulo 11, que serve como incentivo para nós perseverar, vigiando na fé, com solidariedade, ser sóbrio. É um chamado à fé ativa. Não é aquela fé ativa? Não é fé morta. Morta não é ativa. A maioria do mundo está na fé morta. Não é a fé ativa. A fé ativa que está em Cristo, ela está ativa. Então, em meio às provações, aí como ver a fé? E é difícil. Lembrando que os cristãos, que eles também, eles não estão sozinhos. Aonde tiver uma pessoa, ele não está sozinho. Primeiro que ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele não está sozinho na luta. Deus luta por ele. O Espírito Santo. E que Deus lhe dá graça para resistir. Ele nos dá graça, favor, vontade para resistir.
Então fala, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa, olha bem, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou um porteiro que vigiasse. Cristo fala aqui dele mesmo, de quando ele voltará do céu, né, para a terra, que foi constituída a igreja. Deus, Jesus que constituiu essa igreja, ele que fundou essa igreja, que está em Mateus 16, 18. Ele deu autoridade para a igreja, a autoridade da igreja para evangelizar, para batizar, e seguindo, ele falou: ide, fazei discípulos. Jesus disse. Ide primeiro, fazer, dizer que pessoas que se convertam. Falou para a igreja lá que começou, que era poucos. A igreja não era cheia, não era. Vai, pregai, fazer discípulos, batizando, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, aí vai ensinar. Então, ele falou: vigiar, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do gado, ou se é pela manhã. Ninguém sabe, ele está fazendo que é uma hora. Ninguém espera. Não sabemos quando vamos morrer. Como cristãos, nos fala aqui do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, irmãos, também foi o arrebatamento de todos os santos. Quando Cristo vier, não é que vai levar a igreja vai estar na terra, na grande tribulação, mas ele vai levar todos os santos. Primeiro, os que morreram, que estão na tumba, vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos naquele momento, os irmãos conhecem bem isso, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Não estou vendo umas maridas assim, rápido isso aí. Então, agora, muitos vão morrer. Vai acabar o mundo. E aquele que vê Jesus, Isaías disse, eles virão e verão, vão vir e vão ver Jesus. Aí eles vão crer pela vista, porque não é pela fé. Esses vão ter o privilégio de ter o corpo glorificado. Irmãos, aqui deveria aplicar-se uma vez, que se refere ao arrebatamento de todos os santos. Para que vindo de improviso, não vos achei dormindo. O Carito falou para o membro da igreja no casa. Sono, se não veio no culto, acho que sexta-feira, sono, é um sono mesmo, e a pessoa fala: é sono, não entendeu, né? É sono mesmo, irmão, muito tarde, cansado, sono mesmo. Então, sono mesmo, filho, sono, né? Eu preguei, não, aí eu falei, só que o sono, ele pregou um monte de sono que está falando, sono espiritual, dormindo espiritual. Aí, olha, dormindo, achando dormindo. Para que vindo de improviso, a morte pode vir de improviso. A gente não está esperando a morte, está doente, o que você vai pensar? Vai pensar, mas tem gente que não. É na hora. Dormindo, a vida espiritual está distraído. Não está orando. Tem muitas cristãos, sabe? Se eles duvidam que não tem cristão, se já tem, quantos cristãos estão dormindo? E as coisas que vos digo, né, que deu aos discípulos de Israel, digo a todos: vigiai. A exortação é vigiar. Tem alerta.
Os irmãos lamentavelmente, vamos dizer, a maior parte das igrejas modernas está espiritualmente amortecida, ou seja, está dormindo. Pouco sabe se dar conta de que vai acontecer, quando que a hora está avançando, não sabe. 37, como o Antônio leu. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. A última palavra de Cristo com respeito à dissertação e à realidade para vigiar. Deveríamos tomá-lo muito a sério, porque ele subiu aos céus e voltará para buscar os dele. Agora vamos começar daqui para lá, agora o versículo, capítulo 14. Carlito leu o versículo 14. Aí eu vou explicando e eu vou para ele. Eu me perco. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia com dolo e o mataria. Dolo, aí não está escrito dolo, né, irmão Paulo? Dolo mesmo. Dolo. Traição. Traição. Tem um lá que é porque eu vi, você tem um dicionário do engano, traição, então, qual poderia? Com dolo. Bom, aí já não tem bom ter outra versão de consultar, né? Então eles queria aprender com traição. Jesus já sabia, mas o povo não. Então, a maior festa do ano judeu, celebrada a libertação do povo de Israel, do judeu, do Egito, é a maior festa. Esta durou um dia. Irmãos, a maior festa nossa, que a gente não fez festa, alegria, como o Daniel contou ontem, cada um tem uma coisa, uma história, né? Era a conversão nossa, quando Deus nos tirou do Egito, do mundo, do pecado, da escravidão. E a festa dos pães ázimos, a segunda festa. Pães ázimos. Ázimos, você sabe o que quer dizer? Os outros sabem, a ver não sabe. Pão sem fermento. Pode ver o que é o fermento, não queremos o que é o fermento. O pecado é o fermento. Ele fermenta tudo. Se entrar o pecado da igreja, ele fermenta, a massa não cresce. Se fazer pão, põe um pouquinho, dá um pouquinho de fermento. Nossa, a massa inchada de pãozão. Mas vai fazer que daqui a pouco dá desse tamanho aqui. 12 pães uma vez, vocês imaginam só pão do tamanho. 12 pães. Até bem do jeito que comeu. O pai só comia e tirava por quem queria, depois não comia nada. Só leite, farinha, etc. O café do pai da tarde era leite com farinha. Farinha de milho. Que começou durante o dia da Páscoa. E seguia durante 7 dias. Durante aquele tempo. Nenhuma levedura, nenhum fermento deveria ser colocado no pão, nem qualquer outra coisa. Não faz que o pão da ceia, não põe. A Páscoa simboliza o preço que Cristo iria pagar na cruz do Calvário. E o pão simboliza, pão sem levedura, sem fermento, simbolizou sua vida perfeita. Diz Jesus ser perfeito, sem pecado. E o seu corpo que seria devotado no sacrifício.
os principais dos sacerdotes e escribas procuravam como prendê-lo com dolo, com engano, com traição, para matá-lo. Ao fazer isso, eles se destruíam, eles também. Eles destruíram Jesus, eles mataram Jesus. Mas Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nós não estamos seguindo Jesus morto. Então leia o versículo 2 e o versículo 3, na casa de Paulo. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém, obrigado. Vocês notem bem que coisa, essa mulher, vindo de perfume caro, quebrou e ficou na cabeça de Cristo. O 2 diz, mas eles diziam, não é tão gostoso de estudar a Bíblia? Eu acho, os irmãos também. Se você vê a cena, estudando, você vai estar vendo a cena. Não na festa, olha como eles pensavam. Não na festa. Para que, porventura, não se faça alvoroço entre o povo. Então, não vamos fazer coisa meia traição. Então, Jesus ungido em Betânia. Está escrito assim, né? Antes do texto. Estando ele em Betânia, assentado lá junto à mesa, lá por trás da mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cujo unguento de nardo puro, que perfume. Deu de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Não acredito que ali é que é qual o vaso da cabeça de Jesus, né? Não sabe o que é escrito, né? Jesus diz, pá! Será que não precisa para poder virar? Não sei. Irmãos, aqui é um povoado pequeno. É, na verdade, um bairro residencial de Jerusalém, ao leste da cidade, em casa de Simão leproso, um homem que Jesus tinha curado. Fica por um nome, ele fica, né? Se a pessoa é curada, se ela vai com um apelido físico. Ah, o leproso lá, aí não tem mais lepra. E nós fomos curados da lepra pior. Ele fala na menina lá da Segunda Reis, capítulo 5. Você pensa bem aquela menina vendo que olha, fala, eu não falo para o meu Senhor, o Senhor na minha terra Israel, que ele fará e cura. Pensa bem, então lá o curador que cura essa lepra dele. E essa mulher aqui, provavelmente, e ele estava lá sentado, né? E veio essa mulher, refere Maria, provavelmente se refere Maria, a irmã de Lázaro, em João 11:2, né? Tendo um frasco de alabastro, de unguento, de nardo puro, de um preço, falando, muito preço, porque muito dinheiro ele valia. Indica o amor que ela, o amor genuíno dela, ela mostrou. Não foi uma imitação, não foi uma adulação, não foi fazer bonito, é um amor de Deus. E hoje o nosso amor é tão fraco que não queremos fazer nada para Jesus. Veio quebrando o frasco, ele derramou sobre a sua cabeça. Ela rompeu o selo que mantinha a fragrância, né, conservada no derramamento sobre ele. Ele falou dela, me ungindo para
o seu enterro, Deus louvou ela, ungiu-lhe agora. Algo que era geralmente feito depois da morte, ela já fica era viva. Se umas coisas a gente prestar bem atenção, não vai dar para avançar, eu vou pedir para ler, quando ficar os 3 sem ler, né? Não dá para avançar, mas só vou comentar isso aqui, ó. Tem que fazer quando é vivo. Teve um que falou uma coisa para mim esse dia, Carlinhos, mas se eu lembro na hora falando. Eu não quis no velório de tal. Mas se fosse o tal, tivesse morrido, eu ia lá, eu ia arrumando o caixão dele lá, eu ia falar isso, eu ia com um homem honesto que esse não teve. Olha, vou fazer assim, viu? Um homem honesto que nem esse não teve. Esse homem trabalhou, esse homem fez tanta coisa, mas a mulher dele morreu. Não, puxa, de ontem que não. Aí, eu me lembrei, olha, eu falava na hora. Você lembra de casa, como é que faz a que você queria? Uma fera também, já não está muito legal, né? Então, ele falou, não foi ele, nem fosse ele. Porque eu ia só lembrar agora. Porque o povo tem costume, depois que morrer, morreu o Silvio Santos, desde manhã ninguém falava dele. Ninguém falava isso, morreu, então não falava mais. Roberto Carlos está vivo. Está nem pagada. Morre para ver. Então vai lá, faz para essa homenagem da vida da pessoa ver. O Pelé, todos os artistas. E assim também. O Novelo tanto fala dele na cidade, mas por que ele faz isso com a vida, viaja na igreja. E eu falei para o que é para vocês conversar? Está demais. Eu falei, mas está falando tanto dele porque você não creu que ele pregou e não estava na igreja dele. Está com tempo de mal. Um dia ele dava uma pedra atrás de mim que ele veio comigo para então, isso. Então leia o 4. E alguns houve que esses mesmos se indignaram. Eles disseram, para que se fez esse desperdício, não foi? Não foi. Tá certo. Marina? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres que murmuraram contra ela. Momentinho, Antônio. Você acha que ele estava pensando nos pobres? Não disse pastor Carlos, isso aqui ele não disse aqui. Nunca. Mas vai, lê agora o 6, Antônio. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque amonestaram, ela fez boa obra. Amém. Obrigado. Então vamos ficar com esse estudo. É muito importante para nós, né? E vamos 10 horas já para certinho, vamos cantar o hino e depois vamos despedir. E à noite um carinho, se Deus permitir, ele prega. Sabe o que é? Ele está em laços que é a posição mais difícil. Então eu transmito com lá bemol, lá abaixo, com o povo. Paulinho? 184.
Irmão, fala, aquele. Você vai colocar corta, copo, enrola, bate na roça, cai dois, três, vai soltando de novo. Isso aqui, lá. A gente acha que é mais fácil aqui, não tem? Você pega uma vez e não sai. Você pega. Depois de ver um certo, levar uma vez de frente e cai. É tudo bem, Eu não esperar. Eu não sabia disso lá, eu não sabia muito, não sabe também. Vou pegar os cordeiros, cara. E vai o som apressado, aí tem que pular de novo. Se apertar no freio, cai. Tem que apertar já. E esperar. É só mais simples, né? Porque não pode ter o coração. Senhor, agradecemos por esta hora que você faz, por ter nos trazido, por nos sustentar com vida, né? Agradecemos pelo estudo da sua palavra, que você possa nos preparar para a noite, né? Desde já, que possa abençoar o orador, possamos estar presentes, agradecemos por tudo que ele fez por nós, a nossa vida de Jesus, e mais uma vez pedimos para a vida do Senhor, por todo sentido. Isso tudo agradecemos em Jesus. Amém. Amém.